Meu nome é Janaína de Luna, eu sou editora-chefe da Mino. É, eu comecei a ler quadrinho muito pequena, assim, mas a minha trajetória como leitora de quadrinho é um pouco diferente da maioria das pessoas, assim. Eu vim de uma casa com pais muito cultos, assim, que tinha muito livros e meu avô tinha uma biblioteca tão grande que foi doada para a universidade quando ele faleceu. E então a gente veio de um. Apesar de não ter ninguém na área, mas a gente veio eu vim de uma casa, de uma família onde os livros eram uma coisa muito presente. Apesar de meus pais e meu avô não serem escritores, não trabalharem com isso, todos já publicaram livros, livros importantes. Meu avô, livros jurídicos, livros de memória, meu pai, livros de psiquiatria forense, que era a área que ele trabalhava. Então, tinha muitos livros na minha casa, não só quadrinhos, mas tinha bastante quadrinhos também. Meu pai gostava muito de quadrinho. Ele não limitava o acesso da gente aos livros, assim. Então, quando eu falo que eu tive uma entrada no quadrinho diferente, é porque geralmente as pessoas começam lendo Mônica, ou lendo, sei lá, Disney, ou super-herói, ou essas coisas. Principalmente nos anos, quando eu era criança, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas eu já comecei lendo outras coisas, por causa do meu pai, assim. É, por exemplo, a revista Animal não era uma revista talvez que fosse da minha geração, da minha época. Eu tinha muita pouca idade, assim. E eu já lia muito Animal. E eu já lia muitos quadrinhos adultos, assim. Eu lia basicamente Tio Patinhas, que eu sou completamente obcecada até hoje. Pra mim, a coisa que mais moldou o meu caráter como pessoa foi Tio Patinhas. Foi o Karl Barks, na verdade. E o Tio Patinhas, por consequência. Mas eu lia muito quadrinho adulto, assim. Eu lia muito quadrinho, sei lá, alternativo mexicano. Eu lia coisa de contracultura. Eu lia Crumb, eu lia. é, eu lembro que tinha uma edição de Little Nemo na minha casa. E eu, muito pequena, não sabia ler. E eu era completamente obcecada pelo Little Nemo, assim. Little Nemo faz parte da minha infância. Eu lia muita Mad. Meu pai tinha muita Mad em inglês. Eu não sabia ler inglês assim fluentemente, mas a Mad é muito fácil de você gostar daquelas coisas. E eu me lembro assim, eu me lembro do carpete, da alcatifa da biblioteca. De ficar meu corpo marcado, porque eu passava assim, noites e noites lendo pilhas e pilhas de revista média com, sei lá, 8 anos, 7 anos. Tinham tanto em inglês quanto em português dos anos 70, 80. Não vou lembrar exatamente qual é, mas, enfim, antiga. Acho que mais. Acho que até quando o Ota era. Acho que foi quando eu parei de ler, quando tinha aquela sessão de cartas super famosa do Ota e tal. Eu sou do final. Eu nasci em 70, no final. 77 praticamente. E então eu como gente, peguei o começo dos anos 80, né? Então eu comecei a ler quadrinho assim. E nunca gostei muito de Mônica, e porque eu acho que quando você começa a ler Karl Barks, você. Enfim, é mais minha praia. Nunca gostei muito das coisas do. Eu achava legal. Eu tinha muito quadrinho de Mônica, na verdade. Muito não, mas tinha alguns quadrinhos dos anos 70. E eu me lembro que tinha uma historinha da Mônica e a Capa Voadora, que eu achava muito legal. Mas depois eu achava que eu gostava de coisa mais de aventura. E aí, muito nova, eu comecei a ler coisa do Corto Maltese, do Pry. E aí eu fiquei completamente obcecada pelo Corto Maltese. Meu pai, ele velejava, e lá em casa todo mundo tinha essa ligação com o mar, com vela e tal. Meu pai montava uma escola de vela no verão. E o Hugo Pratt tem toda essa questão. O Corto Maltese tem essa coisa. Meu pai falava que usava um brinquinho na orelha, porque o Corto Maltese usava um brinquinho na orelha esquerda. E aí tem um negócio que quando cruzava o cabo, você podia botar sei lá, um negócio de velejador aí. Enfim, então esse tipo de quadrinho sempre fez parte da minha vida. Eu fui conhecer quadrinho de super-herói, muita gente começa a ler por super-herói, já quando eu tava já assim, sei lá, no colegial, talvez. Quando a Globo começou a lançar uns encadernados, saiu.
Eu acho que era da Globo, assim. Eu nunca me liguei muito. É ridículo uma editora falar isso. Mas eu nunca me liguei. Até pouco tempo atrás eu não me ligava quem lançava o quê. Eu sou péssima pra nome. Mas eu acho que era a Globo que lançou Cavaleiro das Trevas. Saiu uma leva, assim. Saiu Electra, Assassina, enfim, toda uma parte de quadrinho que saiu nos anos 90 da Globo. E não foi eu que fui atrás, meu pai comprou. Era tanto livro que tinha na minha casa, tanta revista, tanta coisa, que era difícil eu ir espontaneamente atrás das coisas até essa época, porque era coisa demais. E aí eu fui ver quadrinho super-herói com isso. E, inclusive, causou uma distorção na minha vida, assim. Porque na minha cabeça, eu não tinha tido nenhum contato. Porque o único quadrinho que não tinha na minha casa era quadrinho super-herói. Tirando cara, um Tarzan que marcou minha vida. Que é um Tarzan que ninguém fala dele. É um Tarzan que é um capa dura, que tem uma sobrecapa de papel. E era a história mesmo do começo do Tarzan, na verdade. É a história do Greystoke lá, não sei o quê. Esse quadrinho também, quando eu tinha 5, 6 anos, pra mim era uma obsessão da minha vida. Então, causando distorção, essas coisas de super-herói, pelo seguinte. Porque eu nunca tinha lido super-herói. E quando eu fui ler super-herói, eu li o quê? Asilo Arkham, Cavaleiro das Trevas, Batman no 1, Piada... Batman no 1 já foi um pouco depois, mas Electra Assassina, sabe? E aí eu achei, porra, super-herói é bom pra caramba. Assim, eu achei, cara, negócio, né? O neguinho fala que o super-herói é besta, eu falei, cara, os caras escrevem bem pra caralho. Porque eu achava que aquilo ali era um super-herói médio. Eu achava que o que saía em banca no formatinho era aquilo. Depois eu me decepcionei um pouco quando eu comecei a comprar umas coisas assim. Tem muita coisa, mas tem muita coisa ruim. Ou às vezes não tão ruim, mas não tão foda quanto um Cavaleiro das Trevas, nem, sei lá, um do Inferno, ou, enfim. Do Inferno nem é super-herói, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí eu vim por esse outro lado do quadrinho. Pra mim, o quadrinho entrou na minha vida com quadrinho alternativo, com quadrinho autoral. E aí eu também peguei na minha infância e começo da minha adolescência essa cena de quadrinho nacional com o Angeli, o Laerte, o Glauco e todo mundo que estava em volta. Então, e aí eu era completamente obcecada por esse tipo de quadrinho, assim. Por tudo que saía deles, meu pai comprava tudo e eu lia tudo. Eu me lembro que eu xerocava coisas do. Olha que maluquice, agora que eu lembrei. Eu xerocava página de Los Três Amigos, dos Miguelitos, eu adorava os Miguelitos. E aí eu não sei desenhar nada. E aí eu cobria no meu caderno e pintava e fazia, tipo. Eu era menininha, entendeu? Eu tinha 10 anos. Eu achava aquele negócio muito fofo. Eu ficava fazendo miguelitozinho no meu caderno todo decorado de miguelitos. Enfim, e aí foi nesse assim que eu comecei a ler quadrinhos e gostar de quadrinhos. O Karl Barks é, enfim, eu tenho tudo e eu sou completamente obcecada pelo Karl Barks. É, engraçado que quando eu não... E aí, pra mim, quadrinho sempre foi um hobby, sempre foi leitura pra mim igual livros e tudo, foi uma coisa que eu gostei muito, mas eu nunca pensei em trabalhar de quadrinho, eu nunca pensei em ser editora. E aí, quando eu fui trabalhar com roteiro, eu fui fazer faculdade de cinema, e fiz rádio TV, e fui trabalhar com audiovisual e essas coisas. E quando eu quadrinho sempre continuou sendo um pano de fundo. E aí, quando eu casei com o Lauro, que é o Lauro que foi meu sócio no começo da Mino. O Lauro, sim, era completamente colecionador e obcecado e lia quadrinho de uma forma muito mais é, organizada. Ele lia quadrinho como pesquisa mesmo. Não que eu não lesse muito, mas eu não tinha esse foco e essa questão comigo. E aí, esses quadrinhos super-herói, esse quadrinho mais de indústrias, que eu comecei a tomar mais contato, fora os grandes clássicos e etc., já quando eu estava com o Lauro, já com 20 e tantos anos, e foi que a gente começou a. Eu comecei a ler esse tipo de quadrinho. Eu estava casada com o Lauro e o Lauro tinha um sonho de abrir uma editora. Eu achava incrível, mas eu nunca tinha pensado nisso,
enfim, porque nunca tinha me passado pela cabeça ter uma editora. Era o sonho do Lauro, e o Lauro, e um dia, só que o Lauro é uma pessoa incrível, ele é um gênio e muito foda. Só que ele, como muitas pessoas que eu conheço, não tem uma coisa muito realizadora de. E eu sou muito mão na massa e faço as coisas, e gosto de agitar, e gosto de fazer coisas e etc. E aí um dia ele falava tanto da minha editora, um dia tava eu, o Daniel Lopes, que é do Pipoca e Nanquim, e o Lauro, numa pizzaria, bebendo. E eu falei, cara, vocês querem abrir editora? Vamos abrir editora amanhã. Amanhã a gente vai abrir editora. Eles me não botaram fé. No outro dia a gente fez a reunião, assim, na verdade, porque para lançar Luciano, eu não sei, tinha uma história do Luciano Salles, acho que ele tinha ficado sem editor, e o Daniel tinha editado o quadrinho dele. Tinha alguma coisa que eu não vou exatamente lembrar o que era. E eu falei, tá bom, então amanhã a gente vai abrir editora. E ninguém botou muita fé, porque achou que eu era louca, porque as pessoas acham que eu sou louca, geralmente. Mas no outro dia eu marquei a reunião e falei, então, já estou falando com o contador, a gente vai abrir a editora. Foi muito divertido, só que era uma coisa para ser completamente hobby. Não, assim, hobby assim, era um projeto paralelo que a gente ia tocar enquanto fazia outras coisas. A ideia da gente é que a mina no primeiro ano lançasse, sei lá, estourando 3 quadrinhos. E, enfim, mas aí a coisa tomou outra proporção e, e foi assim, na verdade foi um sonho do Lauro e que acabou virando meu sonho também e a gente começou a tocar Mino junto. Eu não tenho tanto tempo de mercado para fazer uma análise profunda. Assim, eu não me arrisco a falar de como eu vejo o mercado, assim, tão a longo prazo, enfim, sei lá, como um Sidão, como o Rogério de Campos, como gente que está aí faz 20 anos fazendo isso. Algumas coisas eu percebo, e eu acho que um diferencial no começo da Mino, eu tinha já uma experiência empresarial e eu tinha uma visão empresarial e empreendedora desde sempre. Isso eu acho que fez diferença na Mino e fez também eu começar a olhar o cenário de quadrinho de publicação com viés comercial. Que às vezes acho que as pessoas ficam muito encantadas pela parte quando a gente foi montar a Mino, eu fiz um plano de negócio para a Mino e eu estruturei toda a empresa com todo um planejamento estratégico de negócio. A gente conseguiu alcançar todas as metas. A gente tinha um plano de negócio para os 3 primeiros anos, que a gente acabou de fazer, sei lá, faz 3 meses que a gente fez 3 anos. Então a gente conseguiu cumprir todas as nossas metas. Isso foi muito importante, assim. Eu pesquisei sobre o mercado, eu pesquisei sobre o que estava acontecendo. E isso fez que a gente começasse a fazer coisas que. É engraçado, faz pouco tempo isso. Mas há 3 anos e meio atrás, quando a gente começou, tinha pouquíssimas coisas saindo, por exemplo, em edição de luxo, a não ser os clássicos, os cânones, não sei o quê. A gente começa a Mino lançando gibi mais autorais, nacionais, em capa dura, assim. Coisa que ninguém nunca tinha feito, assim, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca tinha feito. Mas isso não foi uma decisão assim, eu quero lançar porque eu quero lançar. Foi uma coisa que eu pesquisei o mercado e eu falei qual é o meu público, o que é que ele quer e eu acho que cabe isso aqui. A gente. Eu também sou uma pessoa muito teimosa e muito chata. Então, quando eu comecei a pesquisar para abrir a Mino, a gente já estava com a Mino, mas não estava ainda publicado nada, ninguém conhecia a Mino e tal. Quando eu estava fazendo a pesquisa ainda, algumas pessoas vieram me falar algumas verdades sobre o mercado. E tinham algumas verdades que eram autores nacionais não vendem edição de luxo. Ou você não pode se sustentar uma editora só com autores nacionais. E eu falava, mas vocês estão baseando isso em quê? Porque não sei quem não vende. Vocês estão baseando isso em quê? Qual o número? Quais os números? Quais são os dados? A gente não tem dados. A gente vive num mercado que não tem dados. Ninguém fala nada, ninguém sabe o que está acontecendo e não tem dados. E eu falei, não, eu não concordo com isso e eu vou provar que vocês estão errados. Ou pelo menos provar que para mim vai funcionar. E aí eu resolvi, por birra mesmo, não foi nenhuma decisão estratégica, foi só eu sou ruim, a fazer um primeiro ano só com edição foda e de outra nacional. Então no primeiro ano da Mino, acabou que
Teve um quadrinho que podemos dizer que não é nacional, mas totalmente, mas foi porque a gente fez de última hora, não era nem para sair, que foi o quadrinho do Lelis. Mas se você dizer qualquer coisa que o Lelis faça não é nacional, o Lelis não é um quadrinho nacional, ele é um patrimônio nacional, assim. Então, o único quadrinho que teoricamente não é nacional é o Lelis com o Zanam, porque foi a edição da Cashman, tá? Mas não é o Lelis. E a gente fez um ano muito bom, assim. O primeiro ano da Mino foi um ano muito forte. A gente conseguiu ter uma visibilidade que a gente não esperava. A gente conseguiu lançar quadrinhos muito, muito importantes, como A Ilha do Tesouro, Lavagem, é, ganhou o prêmio Grampa. A gente ganhou o HQ Mix no primeiro ano como melhor. Eu não lembro de outra editora ter ganhado já pelo primeiro ano de vídeo HQ Mix como melhor editora. A gente ganhou o Grampo, que na época eu achei o prêmio mais incrível que como melhor como quadrinho do ano. E o Lavagem foi. Lavagem. A gente em 5 meses esgotou a primeira tiragem do Lavagem, 4 meses, sem as redes. Assim. A gente não vendia na Saraiva, não vendia na Cultura, não vendia em canto nenhum, por opção da gente. Isso estava no nosso plano de negócio, que a gente não ia entrar nas redes no começo, assim, no primeiro ano. E a gente conseguiu esgotar a tiragem, reimprimir lavagem. Lavagem, eu acho que a gente está na quinta edição, eu posso estar falando quarta ou quinta edição, sexta edição, sei lá. E é um sucesso, assim. E foi nosso terceiro quadrinho, nosso segundo quadrinho original, e contando o Ramatan, que foi a republicação, é, foi nosso terceiro quadrinho. A gente optou, na verdade, como eu tinha um plano de negócio bem direitinho, eu, eu sempre cuidei dessa parte mais é, comercial e etc. Depois eu assumi outras funções. No começo eu era para ser a parte comercial. A Mino, no papel, o contrato social da Mino, só tem meu nome, assim. O Lauro tinha outro emprego, mas eu não posso dizer que a Mino existiria, e eu não consigo imaginar a Mino sem o Lauro, assim. É, mas tinha essa questão que a Mino. Então eu era meu nome, e eu tinha uma decisão muito, muito certa assim, na minha cabeça, que era que eu queria fazer uma editora que fosse um sinônimo de bons títulos. Então, desde o primeiro momento, a nossa preocupação com o nosso catálogo é quase uma obsessão, assim. Eu queria fazer uma editora, como eu via uma Fantagraphics ou uma Down Country, ou enfim, esse tipo de editora. Porque é aquele negócio, se eu vejo um livro, se eu estou viajando, se eu estou em Barcelona, se eu estou em algum canto e vejo um livro da Fantagraphics, eu posso não. Ou da Retrofit, sei lá. Eu posso não gostar do livro, assim, eu posso até falar, não, não é meu estilo. Mas eu vou parar e vou olhar o que é que a Retrofit lançou. Porque, pra mim, eles têm um cuidado foda com o catálogo, assim. E era essa. E eles têm uma importância. E era essa cara que eu queria dar para. Assim, essa importância e esse cuidado que eu queria dar para mim. Então, o primeiro ano inteiro foi para. A gente trabalhou para fazer quase uma marca, assim. A gente teve um cuidado de criar uma coisa que as pessoas desejassem ou tivessem curiosidade. É, não só pelos títulos, mas pela Mino como marca, como uma curadoria que alguém estava tomando conta. É, eu acho que isso funcionou, assim. E aí foi meu outro lado comercial, porque assim, o jeito que as lojas, as redes e a Amazon e todos esses lugares tratam editoras pequenas é um jeito, muito, às vezes, muito predatório e muito confuso, assim, é meio complicado. E eu era uma editora muito pequena, e eu falei, não, eu vou fazer um ano tão foda que eles vão vir atrás de mim. E aí, realmente, eles começaram a vir atrás da gente. E aí, lógico que as primeiras negociações eram propostas muito ruins. E a gente falou, não, eu não vou aceitar. E eu estou vivendo muito bem sem vocês. Eu fiz um ano incrível sem vocês, eu não preciso de vocês. E aí, a gente, quando, porque era esse negócio. Quando foi no segundo ano, eles já tinham pedido várias vezes, já tinham feito. A gente falou, não, agora a gente vai fazer, mas a gente vai fazer em termos mais justos.
Eu me lembro que, por exemplo, tirando a Saraiva, todas as outras redes que a gente entrou, foi sempre elas que... A Saraiva a gente entrou porque aí a gente contratou, a gente contratou um agente comercial para assumir as redes, para fazer esse trabalho nas redes, mas não para negociar nossos contratos, porque a gente já estava negociando, menos com a Saraiva, porque, enfim... é, mas para poder cuidar mesmo e acompanhar no dia a dia, porque é uma coisa muito difícil. Mesmo assim, as pequenas, a gente sabe que tem pessoas que fazem distribuição só nas pequenas, mas a gente não abre mão. A gente distribui uma a uma, porque a gente precisa ter esse contato eu quero ter esse contato com o meu ponto de venda. As pequenas biterias, para a gente, são muito importantes. Assim. A gente não quer ficar longe delas. É, Para mim, eu consegui esse negócio quando, por exemplo, o diretor lá, sei lá, o coordenador da parte de quadrinhos da Martins Fontes ligou para mim e falou pessoalmente, falou assim, você precisa me dar os livros, porque as pessoas, eu acho muito estranho, porque as pessoas entram aqui, elas não falam, você tem lavagem? Elas falam, você tem algum quadrinho da Mino? E eu falei, putz, quando ele ligou para mim e falou isso, eu falei, eu consegui as pessoas queriam qualquer coisa que tivesse o selo da Mino. E eu acho que eu consegui isso. Eu queria saber o seguinte: a popularização da Amazon aqui no Brasil, que foi durante esses anos aí, afetou de alguma forma o trabalho de vocês aqui na editora? Como é que impactou vocês como editora de quadrinhos? Bem, a Amazon tem lados bons, tem lados ruins. Eu, como pessoa que não nasci, não fui criada num grande centro, eu acho que para alguém que mora em Manaus ou quem mora em Recife, por exemplo, você poder comprar o que você quiser sem frete, sem preocupação e as coisas chegarem, tem um lado incrível. Tem um lado ruim que a gente sabe que a Amazon faz certas práticas comerciais que às vezes não são tão saudáveis para o mercado. A gente passou muito tempo sem vender na Amazon, assim, a gente passou muito tempo, a Amazon já estava no Brasil há muito tempo, a gente tá vendendo na Amazon mesmo. Na verdade, assim, a Amazon oferecia uns contratos pra gente que não eram interessantes. A gente já vendia nas redes e simplesmente é, a gente falava, não, a gente não quer porque o contrato de vocês não é uma coisa interessante pra gente. Até que o dia que eles ofereceram um contrato que era igual qualquer outra loja, que eu sei que não é, eu sei de várias editoras de quadrinho, inclusive, que não tem um contrato desse com ele, mas aí eles ofereceram e a gente falou, tudo bem, então tá. Na verdade, eles começaram tinha Mino na Amazon, que eles compravam através de distribuidora. Eles iam na distribuidora, porque tinha muito pedido na Amazon, e aí eles iam na distribuidora e compravam os títulos da gente, só que eles pagavam muito mais caro, porque a gente vende para a distribuidora, enfim, repassa. E aí eles resolveram, então, meses na Amazon, a gente não tem nem acesso a esses números, porque a gente não fornecia direto para a Amazon. Porque a gente tratava a Amazon como qualquer outro ponto de venda. E aí acho que, talvez agora, não sei, esteja fazendo um ano, alguma coisa, que a gente tá na Amazon. A Amazon já está no Brasil faz 2 anos e alguma coisa, sei lá, quase 3 anos. Então, assim, na verdade, algumas coisas facilitou, outras coisas dificultou e eu não... Eu acho que as pessoas falam muito da Amazon, assim, mas eu acho que tem questões mais importantes e mais complicadas de que a Amazon, assim. Tanto para os lojistas... Porque, assim, é muito fácil falar assim, mas vocês fazem... A Amazon faz não sei o quê. Mas a Amazon paga, por exemplo. Já é uma prática que não é muito comum no mercado livreiro brasileiro, assim. Você pegar meu quadrinho em consignação, vender o quadrinho e ficar um ano para me pagar, é uma prática comum, não só nas redes, como às vezes em lojas pequenas também. De ficar muito tempo com meus quadrinhos. Então, às vezes, eu acho muito, muito difícil também dar certas... dar ouvido a pessoas que reclamam e que não sei o que damos, mas que também não vê esse lado que talvez alguém está pagando.
A gente ficou 11 meses sem receber de algumas redes. E o que é uma coisa muito absurda, porque são consignados. Eles só pagam o que eles já venderam. E eles vendem e passam 11 meses para pagar. É impossível trabalhar desse jeito, assim. Então, assim, com a Amazon, pelo menos, você sabe que você vende, você sabe que recebe. Agora tem muitas questões. Eu só acho que, às vezes, tanto lojas quanto mercado fica focando na Amazon e eu acho que acaba sendo uma preguiça de... Veja, eu acho que a Amazon é uma preocupação muito grande para a Saraiva. Eu acho que a Amazon é uma preocupação muito grande para cultura, talvez. Mas eu não acho que a Amazon é uma preocupação, não devia ser uma preocupação tão grande para lojas mais pequenas. Não estou falando que ela não seja nenhuma preocupação, mas eu acho que tem problemas mais sérios que eu enxergo no mercado livreiro e no mercado de quadrinho. E eu acho que botar a culpa na Amazon também é uma forma de não fazer, às vezes, o dever de casa e não pensar em outras soluções, assim. Não estou falando que todo mundo faz isso, mas eu estou falando que algumas pessoas eu percebo que fazem isso. Desde que eu comecei a fazer quadrinho, Neguinho fala da distribuição. Eu não vejo a distribuição como um problema grande nos quadrinhos. Tá. Distribuição é um custo, é um problema? Mas assim, é um problema assim, na 13º lugar, se eu fosse elencar quais os problemas que eu enxergo no quadrinho. Eu vou falar uma coisa que eu já falei uma vez, quase jogaram pedra em mim uma vez no debate. Eu acho que o grande problema no quadrinho brasileiro nacional, fora o fato de que ninguém no Brasil lê nada, quanto mais quadrinho, digamos, tirando esse que é o grande problema que a gente tem aqui, é que a gente tem muito pouco quadrinho bom, sinceramente, assim. A gente tem muito pouco mercado profissional e tem muita gente fazendo quadrinho, mas tem muita gente fazendo quadrinho ruim. E tem muita gente fazendo quadrinho médio, e tem muito canal fazendo coisa média, e tem muito corporativismo, e tem muito coisa de amiguinho, e eu acho que só atrapalha pra caramba. Ou seja, não tem uma crítica realmente inteligente, boa, assim, vários críticos fazendo várias coisas. A gente não tem, sabe? A gente tem... Isso, pra mim, acaba sendo, às vezes, muito mais prejudicial pro quadrinho do que a distribuição. Esse negócio que distribuição era um problema, isso, pra mim, é a coisa anterior à internet. Hoje em dia, você tem um site como o da Ugra. Eu tô falando da Ugra assim, você tem a Amazon, mas a Amazon não vende quadrinho autoral, independente. Você tem um site como o da Ugra que você pode vender seu quadrinho pro Brasil todo. Aí você fala assim, mas... não vá, mas a pessoa lá do Manaus nem conhece meu quadrinho. Então, seu problema não é de distribuição. O seu problema é de divulgação. O seu problema é de criar demanda para o seu quadrinho. Não da distribuição. A distribuição é outra coisa. É muito pouco a venda. Isso é uma coisa que me interessa e que eu pesquiso muito. É muito pouco a venda de quadrinho por impulso. A não ser das pessoas que realmente compram já quadrinho compulsivamente, igual a gente, todos aqui que estão aqui nessa sala. Mas mesmo a gente que compra compulsivamente, a gente já sabe tudo que lançou, então a gente acaba comprando já o que a gente ouve falar. O problema é que a gente vê falar demais o dia inteiro e acaba comprando quantias assombrosas de quadrinho. Mas é muito difícil, sabe? Dizer assim, se meu quadrinho tivesse numa livraria em Pindamonhangaba, ia vender. Não ia, sabe, assim? Ia vender quantos? 10, sei lá, somando um em Pindamonhangaba, outro não sei aonde. Porque são coisas caras, assim, não são quadrinhos. Ninguém faz o quadrinho mais de R$5. A gente tá falando de um formatinho que... Isso acontecia antigamente em banca. Eu me lembro que eu passava na banca quando era criança, e aí eu falava, mãe, compra um negócio. E a mãe pegava um negócio de R$5 e comprava pra mim, sei lá, uma alegria, sabe? Aquele palhacinho que tinha. Ninguém fala, eu vou passar aqui e vou comprar esse quadrinho de R$58 que eu nunca ouvi falar na minha vida, que eu não tenho ideia, e que nem é o tipo de quadrinho que eu gosto. E não é assim que as pessoas compram. Pode ter um ou outro quadrinho que seja vendido assim, mas vamos falar em termos de mercado, quanto isso significa?
É, o quadrinho da Mino tá em todo canto, assim. Ele tá em todo canto que eu falo. Se ele tá na Saraiva inteira, ele tá no Brasil inteiro, porque a Saraiva são 112 lojas. Se ele tá na Amazon e com destaque, ele tá no Brasil todo. Eu não sei quanto está disponível faz com que o quadrinho vender. Agora eu sei, por exemplo, quando o Pipoca e Nanquim falam qualquer coisa do quadrinho, eu sei quanto o quadrinho vai vender. Quando a redatora de merda fala do quadrinho, eu sei quanto o quadrinho vai vender. Mas isso não é questão de distribuição, porque os quadrinhos estão distribuídos no mesmo canto, é uma questão de demanda. Foi isso que a gente se preocupou. Quando a gente fez a Mino, e que a gente falou que a gente não estava nas redes, era exatamente isso. Eu não estava preocupado em distribuir meus quadrinhos. Eu estava preocupado em criar uma demanda para os meus quadrinhos. Porque quando a gente lançou Lavagem, a gente vendeu, sei lá, 2.000 lavagens. A gente vendeu na lojinha da Mino do Facebook. Gente, vamos pensar como isso é ridículo. Não é a Ugra, é a lojinha da Mino no Facebook. A gente vendeu em um dia 300, 270. A gente parou a venda porque o Chico tinha botado. O que vende na lojinha, na pré-venda, vai autografado. Quando a gente viu, em 30 horas, tinha vendido 290 e o Chico, a gente falou, tira do ar, porque o Chico tinha que autografar todos. A gente vendeu, sei lá, 300 na lojinha da Mino no Facebook. E a página da Mino no Facebook tinha, sei lá, 2.000 curtidas, 1.500 curtidas, era muito começo. Então, assim, mas isso que foi vender isso aí, foi o quê? Foi a distribuição? Não foi o quê? A demanda. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar com criar demanda em vez de se preocupar com a distribuição, porque hoje em dia, com a internet, todo mundo consegue receber o quadrinho em qualquer lugar do Brasil. Vendo de fora, a impressão que eu tenho é que vocês aqui na editora, vocês são muito unidos, assim. Tanto entre vocês aqui, quanto vocês e com os autores, a relação, assim. Quase uma família, a impressão que eu tenho, assim. Imagino que isso deva ajudar bastante na hora de produzir. Mas eu queria saber se já atrapalhou em algum momento. A gente é realmente muito unido, mas isso não é uma coisa por acaso. Não é uma coisa assim, nossa, que a gente é muito... Nossa, a gente só trabalha com gente que a gente gosta e que não sei o quê. A Mino... Pra muita gente é quase... Tem uma coisa meio coletivo na Mino, mas a Mino tem quem tá na Mino sabe que a Mino tem uma direção e eu gerencio a Mino. Existe uma hierarquia, existe todas as questões e os autores são muito respeitados. Eu acho que essa questão que você fez é muito interessante, porque ela, na verdade, isso começa quando eu falei que eu queria fazer a Mino, e eu queria fazer a Mino voltada, fazer uma marca e uma curadoria realmente que fosse interessante. Eu imaginei, eu não acho que existe nada mais importante no quadrinho do que o autor do quadrinho. Então a Mino focou desde o começo em arranjar, não em arranjar, em conseguir quadrinhos que a gente queria lançar, mas em pensar em autores que a gente queria trabalhar. E na hora que você valoriza o autor, na hora que você pensa que o autor é a coisa mais importante que você tem, você acaba querendo trabalhar com as pessoas. E aí eu acabo trazendo tudo para dentro. É uma coisa muito rica, assim. Se você pensar, a Mino tem essa coisa mesmo de fazer todo mundo junto e tal. Mas porque a Mino tem uma preocupação muito grande, eu acho que isso fica claro, em discutir a linguagem do quadrinho e fomentar discussões de quadrinho. A gente dá um trabalho louco fazer agora o canal da Mino, que é um canal que não é de propaganda na Mino. Os livros da Mino mal aparecem, assim, não tem ninguém falando, olha, essa lavagem é assim. A gente está fazendo o canal da Mino, que é um canal para falar de como se faz quadrinho, como cada autor pensa no quadrinho. A gente faz os toda Mino, e a gente faz almoço, e a gente viaja todo mundo junto. Não é porque a gente se ama, apesar de com essas coisas a gente acaba começando a se amar. Mas é porque a gente acha de verdade que tem muito a trocar. Quando eu resolvo lançar o CEF, nunca é por uma questão comercial, assim. Deveria ser mais. E eu não estou falando que a gente não gosta de vender os quadrinhos, nem que a gente não tem preocupação que a gente é rico, milionário e não precisa vender quadrinho. Mas é porque eu acho que o CEF
fala de coisas em quadrinho, não coisas... enfim, coisas sobre... Mas ele tem alguma coisa em quadrinho para falar. O dinheiro que a gente ganha lançando Lemmy, a gente gasta para lançar livros que não vendem, como o Formigueiro. Mas é porque eu preciso que o The Force seja publicado no Brasil. E aí, eu preciso que as pessoas leiam The Force. Se eu pudesse, eu imprimia o The Force de graça e distribuía. Mas é o plano da Mega Sena, de todo mundo aqui da Mino, é esse. Se a gente ganhar na Mega Sena, a gente vai distribuir todos os quadrinhos de graça. E gastar todo o dinheiro da Mega Sena. Mas eu preciso que as pessoas leiam isso. Porque eu acho que esses autores são muito importantes para o quadrinho como linguagem, discutir isso é muito importante. E eu acho que essa vontade que a gente tem de falar sobre quadrinho, de discutir quadrinho, de pensar quadrinho como linguagem, também, de alguma forma, está presente nos nossos autores também. Os nossos autores são autores que realmente estão pensando o quadrinho e fazendo coisas interessantes em quadrinho. E aí você tem a oportunidade de juntar esse povo todo para falar de quadrinho, que é só o que a gente faz quando se junta, não tem preço, assim. Já teve autor para mim que falou assim, a melhor coisa da Mino é estar na Mino, assim. Não no sentido que, enfim, ganhe milhões, mas porque a gente propicia essa troca, que seja quando vem todo mundo para o evento. Já teve época de eu falar assim, gente, vocês podem ficar no hotel, porque eu não aguento mais 14 pessoas na minha casa Mas ninguém quer ir, porque todo mundo quer ficar falando de quadrinho e trocando. Eu tenho certeza que, principalmente quando as coisas vão crescendo, às vezes nem todo mundo consegue participar tanto. Mas eu tenho certeza que, principalmente quem está desde o começo, o Diego, Pedro, Chico, enfim, o Alcimar e várias outras pessoas. Quem está desde o começo, eu tenho certeza que o quadrinho melhorou, nem que seja um pouquinho, que o quadrinho que eles... Porque, por essa troca que o Pedro teve. É muito legal. Você imaginou como é louco que o Deodato tenha chegado na CXP 2016, que ele veio, e perguntaram, eu não lembro qual foi o canal, foi o Renegados, eu acho, alguma coisa assim, e perguntou qual quadrinho que você leu esse ano que você gostou, e ele falou, eu gostei do Perpétuo Mobile de Diego Sanches. É uma coisa maluca, porque você nunca imaginar que o Mike Deodato vai indicar o... E se não fosse essa troca na Mino, provavelmente o Deodato nunca leria o Perpétuo Mobile, assim. E é legal também que o público faz isso, porque às vezes na fila do Deodato a gente vende Bernardo, a gente vende Você Babaca Bernardo, e as pessoas sabem. É muito legal isso, assim. A Mino realmente é um time, eu acho que a força da Mino está completamente nos nossos autores e na união que a gente tem. Isso que eu acho que a Mino tem de diferente que eu não vejo, às vezes, em todos, pelo menos aqui no Brasil, acho que convivo. Porque tem editoras muito foda no Brasil, assim. Tem gente fazendo trabalho... Quando a gente começou era muito mais fácil, assim. De 3 anos pra cá, entrou gente muito boa, assim. O Pocket Nankin faz um trabalho incrível. A Darkside também está fazendo quadrinho e já tem gente legal fazendo coisa que já estava, mas continua fazendo coisa Veneta e um monte de gente fazendo coisa interessante. Mas eu acho que se você falasse o que é que você acha que a Mino tem de diferente... Porque, assim, eu não vou dizer que meu quadrinho sai mais bem acabadinho do que o quadrinho do Pipoca e Nankin. Eles são muito bons nisso, os caras estão fazendo isso faz 15 anos. Mas o que a Mino tem de melhor é meus autores e o que a gente consegue tirar junto, assim. Eu acho que esse negócio de dar muito valor ao autor também tem no meu tipo de edição, assim. Eu realmente procuro entender onde cada autor quer chegar com o seu trabalho, e eu acho que eu consigo trabalhar bem com que seja Mike Deodato, que é um... Acho que as pessoas, às vezes, de quadrinho autoral não sabem como o Deodato é bom. E um Diego Santos, ou um Pedro Cobiaco, ou um Chico, ou um Bruno Sillig, ou... Enfim, tanta gente foda. Às vezes eu fico pensando, cara, como é que eu trabalho com tanta gente foda, sabe? Não sei, assim. Mas eu acho que isso, assim, eu acho que eu acabei conquistando o respeito
dos meus autores e do Alcimar e do Azeitona, e, enfim, tanta gente foda que trabalha na mina. Por isso, assim, por respeitar e por realmente tentar entender onde cada um quer chegar. Isso é meu estilo de edição, assim. Eu tô dando curso agora. Eu tô dando um curso agora sobre não, editando quadrinhos, e eu acho que isso no curso também deixa bem transparente, assim. E eu acho que esse jeito que eu edito, por exemplo, quando eu edito um quadrinho, às vezes tem gente que acha que é muito importante você estar preocupada com se vai sair algum erro de português, ou se a continuidade está certa, ou se, sei lá, se o ponto de fuga, ou o desenho, ou não sei o quê. Essas são questões que não estou dizendo que não é importante, mas para mim não é o mais importante. Quando eu trabalho com o autor, eu quero que ele saber se ele está conseguindo falar o que ele quer falar e se ele está conseguindo fazer o máximo que ele consegue fazer, assim, é tentar tirar dele o que ele quer dizer, muito mais do que eu quero que ele faça, ou que alguém quer que ele faça, assim. Eu acho que isso aí vem muito do respeito que eu tenho por cada um e trabalhar individualmente cada autor. É muito foda isso, assim. Às vezes eu acho que a gente valoriza muito o quadrinho e valoriza pouco os autores de quadrinho, assim. Não existe quadrinho. Quando eu falo valoriza, é até pagar as pessoas e etc. Existe muito pouco... pouca... Eu não entendo como é que a gente... Eu não entendo como é que a gente vai ter um cenário foda sem uma valorização por parte de todo mundo dos autores. Não tem quadrinho sem autor de quadrinho. Uma coisa que a Mino faz, que no começo era uma coisa, todo mundo falava, nossa, mas a Mino leva todo mundo pro evento, a Mino paga passagem e hospedagem pros autores. Eu falo, gente, as pessoas, eu tô dando graças a Deus, sabe, assim, eles estão indo lá trabalhar de graça para mim, eu queria poder pagar diárias pros autores. Infelizmente, nosso mercado não permite quase que a gente lança um livro, quanto mais que a gente pague diária. Mas é que eu acho que tá tão errado essa cabeça, sabe? Os autores são muito importantes, sabe? Não tem ninguém, eu, a Mino, nada é mais importante que os autores. E eu acho que isso que a gente, quando eu falo, a gente quer trabalhar com autores, quando eu resolvo trabalhar, eu nunca cheguei, ou quase nunca, acho que nunca cheguei, do que eu me lembro, para autor nenhum, e falei, eu quero lançar tal livro seu. A não ser que seja um relançamento, a gente fala, eu queria lançar aquele livro. Mas sempre eu queria trabalhar com você. O que é que você tem para me dar? Eu quero trabalhar com você. Você tem coisas interessantes, porque eu acho interessantes, que precisam ser ditas. E vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você. Então, o que você tiver para me dar, eu estou aqui para receber, e é isso. E eu acho que isso tem feito diferença no nosso trabalho. A Mino, ela sempre teve, desde o começo, nos eventos, assim. Até porque, se eu estou falando dessa troca e dessa discussão sobre linguagem, fazer quadrinho é uma coisa muito solitária. Fazer quadrinho é uma coisa muito pesada e chata e deprimente. Assim, é muito legal você ter ideia, mas você ficar na prancheta durante 6 meses é um inferno. O Chico falou no vídeo que a gente estava gravando que, assim, é muito bom ter alguém para trocar, porque às vezes a gente tá fazendo uma merda e é bom que alguém chega e fala assim, meu, isso aqui tá uma merda. Mas é bom mesmo, assim, ter outra voz. E eu acho que das funções dos eventos de quadrinhos tem que ser essa, assim. Eu acho que, às vezes, o FIC tá perdendo uma oportunidade importante que eu tenho a impressão que é de virar um grande lugar de discussão mais profunda sobre nossa linguagem, sobre nosso meio. A Mino precisa estar nesses eventos, a Mino precisa estar no FIC, a Mino precisa estar na CXP, a Mino precisa estar na Gibicon, na Bienal de Quadrinho. A Mino precisa estar em todos os eventos que seja minimamente viável, por mais que muitas vezes a gente não tenha um retorno financeiro. A gente foi para a CXP no Tour do Nordeste, por exemplo. A gente vai para o FIC com uma estrutura grande, então a gente sabe que a chance de a gente tomar um prejuízo é bem grande. Mas a gente acha importante porque se a gente quer ser
a gente dessa discussão e dessa mudança e desse pensamento profissional e dessa troca, esses eventos, às vezes, é a chance que os autores têm de se conhecer. Às vezes eu acho que as pessoas ficam tão focadas em será que eu vou vender? Será que eu vou no FIC? Será que eu vou vender? Cara, se você é um autor iniciante, eu acho que tudo bem, você tem que se preocupar minimamente e tal. E ser profissional. Mas eu acho que profissional, às vezes, nesse caso, não é quanto você vai vender. É o seguinte, você tem que ir lá para conhecer gente. Você tem que ir lá para conversar sobre quadrinho. Para conversar sobre quadrinho com gente de Fortaleza. Para conversar sobre o que está acontecendo no quadrinho com gente de, sei lá, de Goiás. Eu conheci o Pedro Cobiaco no FIC. Eu conheci o Chico no FIC. Eu conheci o Daniel Lopes no FIC. Então, assim, se não fosse o FIC, provavelmente não tinha Mino, não tinha editora, não tinha Ilha do Tesouro, não tinha Lavagem, não tinha... Enfim, podia até ter, mas não ia ser pela Mino. Então, assim, eu não consigo mensurar a importância do evento minimamente como lugar para se vender quadrinho ou lugar para distribuir e mostrar o meu trabalho. Eu acho que o evento tem uma importância muito maior que essa. Eu estou falando dos eventos mais chaves, enfim, não uma feirinha com 4 pessoas. Mas os eventos principais, eu acho que tem uma importância muito maior e eu acho que às vezes as pessoas iniciantes não conseguem perceber muito essa importância. A Mino tem um site, finalmente eu posso falar isso, porque durante muitos anos a Mino não tinha um site, era uma vergonha, a gente falava, tá em construção. A Mino tem um site, é lindo, e é www.editoramino.com, sem o BR. E a Mino tem um canal do YouTube, que eu não sei como é que chama, mas enfim, você procura Editora Mino no YouTube e você acha. A Mino tem uma página no Facebook, que é a mídia que a gente mais usa, e junto com o Instagram também, todos são Editora Mino. E para você achar a Mino fisicamente, a Mino está em todas as redes enfim, na Ugra e na Amazon, enfim, todos os canais que a gente pode vender, a gente está vendendo aí. Então, pessoal, esse e outros conteúdos do Papuzine só são possíveis graças aos colaboradores do canal no Apoia-se. O Papuzine tem uma campanha lá no Apoia-se, é só você ir lá e contribuir com o valor que você puder. Você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como o HQs e Negócios, o Perfil Quadrinístico, entrevistas, cobertura de eventos e muito mais. Então é isso, eu conto com a colaboração de vocês que gostam do canal, vocês que gostam do conteúdo que eu produzo aqui. Então é isso aí, já agradeço muito aos colaboradores, a galera que já tá ajudando, já tá fazendo parte lá do grupo secreto, onde eu coloco conteúdos exclusivos, já tá participando dos sorteios mensais que eu faço. Eu queria agradecer muito a vocês e também convidar você que tá assistindo a contribuir. Então é isso aí, valeu, até a próxima.